Direito em Mim, com Edilaine Deon. Sejam bem-vindos ao podcast Direito em Mim. Hoje estamos com mais um episódio com a presença do Dr. Vitor Oliveira, especialista em Direito Constitucional e Tributário, e hoje vai estar aqui tirando algumas dúvidas nossas com relação ao contribuinte individual. Oi, Vitor. Olá. Boa tarde. Seja bem-vindo ao podcast Direito em Mim. E vamos lá. Direto ao tema, vamos dizer assim. O que é que o senhor tem para nos dizer a respeito de o contribuinte individual? Caso específico. Pedra no sapato, né? Exato. Gente, contribuinte individual, especificamente que nós vamos tratar aqui, é um temazinho complicado. Complicado porque não é unânime, né? Uma lei de 2003 que diz que o ônus fiscal, trabalhista e previdenciário começa a ser de responsabilidade da cooperativa ou do tomador de serviço a partir de abril de 2003. Isso aí já é seguro dizer isso, que a responsabilidade é da cooperativa ou do tomador de serviço. A partir ou até? A partir de abril de 2003 até hoje. Quer dizer que a nossa problemática é anterior. Ok, nós temos uma problemática anterior que atinge justamente as pessoas que hoje precisam desse tempo de contribuição. Pessoas que estão buscando hoje a aposentadoria, buscando hoje começar a organizar o tempo previdenciário, ou muitas vezes tentando funcionários públicos que, né, depois passaram no concurso, porque o nosso concurso também foi de 2004 para cá. Então, essas pessoas hoje, já prevendo a aposentadoria quase iminente, elas começam a ir buscar os CTCs no INSS. E aí que elas começam a enfrentar esses problemas. Aí que ela descobre que uma parte da vida dela de trabalho não consta no sistema do INSS. Aí, ou seja, períodos anteriores a abril de 2003, a 2004, desculpa, abril de 2003, existem duas teses hoje nos tribunais. Se for um tribunal daqui, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, existem entendimentos favoráveis, que independente de ser contribuinte individual ou empregado, o juiz entende que a responsabilidade seria do tomador de serviço. Já outros tribunais... Seria uma tese mais benéfica. Exato. Ao prestador de serviço, no Já caso. Outros tribunais que vão mais na letra fria da lei entendem que a responsabilidade seria do contribuinte individual. Ou seja, aquele tempo que está ausente no Cadastro Nacional de Informações Sociais seria ônus do trabalhador. Que não recolheu. Não recolheu à época, não tinha conhecimento, desconhecia isso objetivamente, vamos dizer assim. E aí a gente se deparando com esse entendimento, com essa realidade. Qual desses posicionamentos é o do INSS? Administrativamente, porque a gente começa por lá, né? Inevitavelmente você vai pedir a CTC junto ao INSS. Hoje, administrativo, qual é o posicionamento da autarquia? O INSS ele sempre vai querer receber a contribuição previdenciária. Ou seja, mesmo tendo uma lei que garante que o ônus seria da cooperativa ou do tomador de serviço, eles olham os documentos e se não tiver contribuição, eles negam. Apesar da lei. Reconhecem o tempo, mas negam o aproveitamento. Não reconhece. Vê os documentos, não vê a contribuição previdenciária, eles não averbam. Aí seria o caso de judicialização dessa questão. E é quando a gente se depara com esses entendimentos que o senhor falou. Exato. Isso não só esse tema, vários temas, né, são afetados por essa questão. Seria quase uma insegurança jurídica, né? Nós não temos como hoje afirmar qual seria, nós temos como daqui explanar quais são as possibilidades, mas não dizer qual delas o tribunal iria acatar, seria isso? Exato. No caso específico, se for um tribunal que seja distinto, digamos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sistematicamente eles vão repassar o ônus para o contribuinte individual. Anterior a abril de 2003, a responsabilidade é do contribuinte individual. Agora aqui, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já existe um entendimento benéfico para o trabalhador, independente da classificação jurídica dele. Seria a questão, eu judicializando, comprovando a prestação de serviço, comprovando o exercício daquele período ali de tempo, eu estaria protegido, o INSS seria obrigado a reconhecer, seria isso? Exato. Que nada mais é, vamos dizer assim, isso acontece nas outras situações, né? Por exemplo, no CLT, se o meu empregador ele desconta, mas ele não recolhe, eu não sou penalizada,
né? Caberia ao Estado, lá, o INSS, a autarquia, ir buscar o ressarcimento por parte daquele empregador ali, né? Ser ressarcido daquelas verbas. Seria mais ou menos nessa linha? Esse entendimento? Seria abração essa equiparação? Entendi. E vamos dizer que caso digamos que a gente judicialize, na prática, tive uma sentença favorável. Como é procedido isso? Como é a execução dessa sentença? Bem, eu ainda não analisei esse ponto específico, mas o que eu posso dizer neste momento é que o juiz determina que o INSS faça a averbação, forneça a CTC, coloque os períodos ausentes, que anteriormente estavam ausentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, e coloque esse tempo que não está lá, que geralmente é anterior a abril de 2003. Sim. Que, na verdade, é a realidade local. A gente está falando aqui Boa Vista, Roraima, tá? Mas, assim, do estado de Roraima como um todo, acabou sendo essa realidade. Aqui nós tivemos muito, muito presente a questão da contratação terceirizada por parte do poder público através de cooperativas, né? E essas cooperativas, na verdade, elas não tinham todas as características de uma cooperativa. Na época, nós tivemos aqui o reconhecimento da Justiça do Trabalho com relação aos processos, que inclusive incluiu o governo do estado como polo passivo, reconheceu que as cooperativas, na verdade, elas estavam ali, mas não na função de cooperativa, mas só de uma forma de manipular ali, o governo tentar se livrar ali das verbas, né, de funcionalismo ali. Estava maquiando as contratações, por assim dizer. E aí, com base nesse entendimento, tem alguma possibilidade da gente ir buscar essa proteção judicial na esfera trabalhista? Sim. A meu ver, essa ideia de ajuizar uma ação trabalhista é a mais viável, porque a própria legislação previdenciária, ela garante o recolhimento presumido. Se eu reconheço vínculo empregatício entre o trabalhador da cooperativa nessa intermediação de mão de obra da cooperativa com o governo, eu consigo desclassificar juridicamente um contribuinte individual para o empregado. E se a Justiça do Trabalho reconhece que houve um vínculo de emprego, porque não tinha aquela finalidade de cooperativa e sim de uma empresa terceirizada, então todo o período que o trabalhador prestou serviço para o governo será averbado. Para as pessoas que estão nos ouvindo, para onde essa informação vai chegar, né, que é o nosso objetivo aqui. Quando eu me vejo nessa situação, que eu lhe escuto falar e de repente eu percebo que eu estou vivendo isso que o doutor está explanando aqui, que eu trabalhei, que eu prestei serviço ao Estado, que eu fiz uma prestação de serviço através de cooperativas, e esse serviço foi anterior a 2003, e eu vejo que eu vou ter que judicializar, né, procurar um advogado e judicializar. O que eu preciso juntar de provas? O que define isso? Ok. A legislação, ela pede início de prova. Ou seja, qualquer prova que a pessoa tenha referente a esse período, ela pode utilizar. Por exemplo, foto do local de trabalho, ponto eletrônico, ponto folha escrito, né? A carteira de trabalho, declaração de tempo de serviço, qualquer documento que faça referência a esse período pode ser utilizado em juízo. Tem mais outra pergunta? Sim. Então, esse seria um conjunto probatório. E as testemunhas, o peso que elas têm nesse processo? No caso, para surtir efeito na área previdenciária, e eu for utilizar uma sentença trabalhista, eu tenho que ter duas coisas. Início de prova e a prova testemunhal. Uma vai contribuir com a outra. Nunca posso usar apenas, exclusivamente, a prova testemunhal, porque não surtirei efeitos na área previdenciária, só na trabalhista. Entendi. Então, alio a prova testemunhal com a prova documental. Entendi. Por conta do polo passivo, vamos dizer assim, o INSS, ele vai ter que reconhecer também a utilização daquela sentença, vamos dizer? A sentença trabalhista, ela vai surtir efeito desde que tenha a prova testemunhal. Mas ele não participa da lide, né?
não participando, mesmo não mesmo não participando da participando. LID, ele é obrigado, vamos dizer assim, a cumprir, desde que tenha Prova a documental prova e prova documental testemunhal. e a prova testemunhal, desde que esteja esse período reconhecido. Até aí a gente achou uma solução, né? Então vamos voltar aqui pro problema. Nem sempre isso vai acontecer. Como o doutor bem pontuou, são realidades diferentes. Digamos que eu esteja e eu tenho uma sentença e um entendimento não favorável ao meu cliente. Não reconhecimento da responsabilidade do ente tomador do serviço ou da cooperativa pelo recolhimento previdenciário. Que se reconheça que, como contribuinte individual, caberia a ele fazer os recolhimentos, não foi feito. Qual seria uma solução quanto a isso? Nós temos? Existe a possibilidade de eu fazer um recolhimento posterior? Ah, sim, verdade. Existe administrativamente no INSS o recolhimento tardio, que seriam indenizações previdenciárias. Só que existem duas sistemáticas, a sistemática aplicada ao seletista e a sistemática do funcionário público, servidor público. E, pelo que eu vi, na minha experiência, o servidor público ele sempre vai pagar mais. Em tese, ele recebe mais. Aí, caberia ao advogado e à parte decidirem se é favorável, se é benéfico, se é vantajoso fazer esse recolhimento tardio, essas indenizações previdenciárias. Dependendo muito do período que a pessoa precisa reconhecer, né? Poderia ser vantajoso ou não. E esse cálculo, ele é apresentado pelo INSS ou a parte apresenta? Como esse procedimento é feito administrativamente? Isso, o segurado ele faz um requerimento administrativo lá no INSS solicitando o cálculo retroativo desse período. E o INSS vai analisar a documentação, porque é preciso primeiro reconhecer que houve prestação de serviço para depois calcular e dizer quais são os valores para pagamento. Porque quando não há o recolhimento, não há informação da prestação de serviço para o INSS. Aí eu poderia utilizar as mesmas provas? Sim. Seriam as mesmas provas, com exceção da testemunhal? Ou teria essa possibilidade de a gente fazer essa prova testemunhal? Ainda não ali nesse detalhe, mas eu informei que também teria testemunhas. Caso o INSS precise, eu entendo que seria possível, sim. Fazer uma justificativa administrativa, né? Complementando com testemunhos. Início de prova e prova documental. Início de prova e prova testemunhal. Quando o doutor falou que com a base do servidor público acaba sendo um pouco mais oneroso, isso é por conta do sistema de tributação deles? Não, é porque quando se faz esse cálculo para o servidor público, eles utilizam a última remuneração. A remuneração atual? A remuneração atual. E já no caso do seletista, seria com base, se eu não estou enganado, no salário mínimo. Nossa! Que divergência. Sim. Mesmo se apresentasse, comprovasse o salário à época, mesmo assim se faz com eles salário... só vão usar a documentação para comprovar que houve prestação de serviço. Eles não vão usar para fazer a base de cálculo. Eles vão usar outro tipo de base de cálculo. Entendi. E essa... eu não saberia aqui, mas vamos dizer... E esse fato de usar o do servidor público ser com base na contribuição atual, mas quando faz a CTC, o órgão do regime próprio, ele reconhece também como aquele salário, vamos dizer assim, o salário atual retroativo, como o período, porque quando eu levo salários e tempo de serviço e salários, né? Então, no cálculo da minha aposentadoria, isso teria alguma vantagem? Aí seria uma questão de avaliar, né? Olhar no sistema e fazer o comparativo. Qual seria a melhor forma? Melhor opção. A melhor opção. Entendi. É um tema bem complexo, muito, né? Já tenho encaminhar para dos tribunais superiores, o doutor tem esse entendimento, já fez a pesquisa para nos informar se a gente está aí no caminho de pacificar alguma dessas correntes? Bem, em relação a reconhecer vínculo empregatício, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que é aqui, Roraima e Amazonas, já existe entendimento, tanto é que eu imprimi aqui, tá bem aqui. Então já existe precedente favorável, e se for ajuizado aqui, em Boa Vista, eu creio que seria uma causa em tese procedente. Tem alguma discussão disso sendo feito nos tribunais superiores? Até hoje.
Até hoje. Até hoje. Quando a gente fala de Tribunal Superior, uma coisa que começa a discutir não termina, né? Que o governo, se ele quiser, ele recorre até o STF. Sim. Vai recorre TRT, TST e STF. Entendi. E aí, pra gente fechar aqui o nosso entendimento do nosso tema, o que o doutor orienta essas pessoas e orienta os colegas? Qual o melhor caminho aí a seguir? Para não perder tempo. Claro, o objetivo aqui é ensinar a não perder tempo. Vamos lá. Perder tempo da forma mais racional possível. Eu recomendo que se ajuize uma ação trabalhista para reconhecer vínculo empregatício, nesse caso específico, do trabalhador que prestou serviço para a cooperativa, cuja cooperativa intermediava mão de obra para o governo. Porque se a cooperativa ela não respeitava a finalidade dela, que é garantir remuneração proporcional ao trabalho da pessoa, e esse trabalhador ele recebe uma remuneração fixa, ele cumpre horários, ele está subordinado a uma chefia, ele é um empregado. Então, a meu ver, se eu reconheço um vínculo empregatício, eu passo a ter a benesse da legislação que diz que todo esse período se trata de recolhimento presumido. Então, bastaria ajuizar essa ação e esperar a sentença para que produza efeitos previdenciários. Tanto é que o nome da ação trabalhista, que ela é imprescritível, ela é uma reclamação trabalhista para fins previdenciários. Ela é imprescritível, quer dizer... Imprescritível. Pronto, esse é um ponto importantíssimo, inclusive, porque muitas pessoas deixariam de buscar o judiciário, deixariam de buscar esse tempo, porque acreditou que já passou aqueles 2 anos ali. Isso. E acha que já não tem mais direito, não teria mais o que fazer. Mesmo assim, ele pode ir para a seara trabalhista. Porque a realidade é que, normalmente, a pessoa só vai descobrir dessa lacuna quando pede a aposentadoria. Então, não teria razão de existir a legislação colocar uma prescrição bienal. Então, quando o trabalhador, depois de tantos anos de trabalho, descobre, ele tem essa imprescritibilidade para ajuizar essa reclamação trabalhista para fins previdenciários. Entendo. Algo mais que o doutor queira acrescentar? Algo que possa ajudar os colegas que estão nessa situação? Bem, eu acho que foi suficiente e eu estou muito feliz por estar aqui e contemplar esse podcast. Doutor, muito obrigado pela presença, pelo conhecimento. Esse tema aí, é um tema muito sensível. Eu enfrento ele aqui no escritório também. A gente sabe que é frustrante para as pessoas. É muito frustrante você ter que sentar com alguém e dizer para ele que aqueles 10 anos que ele estava esperando não são 10, são apenas 5. E ele te trazer vários contra-cheques para provar ali o tempo e você ter que explicar para uma pessoa que já está ali na ânsia de aposentar e mostrar para ele que não houve lá no contra-cheque dele desconto previdenciário. Isso não era do conhecimento de ninguém, a gente sabe muito bem disso, né? Eu acredito que lidar com a pessoa em si, com esse momento tão delicada, exatamente, e de incerteza, e como profissional, aqui eu me colocando como profissional da área, que atuo também, é muito delicado, porque é o momento, o doutor colocou, é o momento da aposentadoria, é o momento de expectativa, é o momento que era para ser muito bonito, na verdade, né? E aí, quando a gente vem acompanhando ali, acaba sendo um momento de abandono do Estado. Exato. Né? Eu acho que a palavra é essa, é abandono. Então, você falar para uma pessoa que a legislação não protege, né? Que, na verdade, ela trabalhou como qualquer outra pessoa, que ela funciona como qualquer outra, mas que ela não tem os mesmos direitos, que ela não tem a mesma proteção, e que os tribunais, infelizmente, aí alguns posicionamentos, onde ela poderia buscar esse socorro através de nós também nem sempre podemos oferecer, né? Então, eu entendo e realmente vejo como um tema sensível, mas sim, acredito a importância de vocês buscarem profissionais, tá? Profissionais da confiança de vocês, busquem advogados, busquem pessoas qualificadas, especialistas, porque é um tema muito delicado, tá bom? E muito obrigado novamente. Obrigado. O podcast Direito em Mim está sempre aberto para o senhor, tá? Para trazer informações para a gente. Eu fico muito feliz pela sua presença. Obrigado. Ficamos por aqui, aguardamos vocês no nosso próximo encontro do podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e até mais. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilane Deon.